Bom dia, alunos do Einstein. Nesta nossa videoaula vamos falar sobre área. Vamos falar de forma específica sobre a área dos polígonos, ok? É bem simples, turma, bem tranquilinho. É questão de área, é meio que um método, é um cálculo. Como é que eu faço um cálculo, uma continha para calcular a área daquela figura? É só uma continha bem simples, primeiramente. Vamos para a área do retângulo. A área do retângulo é bem simples. Ó, vou desenhar para vocês o retângulo. Ó, no retângulo nós temos o quê? Nós temos o nosso comprimento, que eu vou colocar um C de comprimento. E nós temos a sua largura, que eu vou chamar de L. Então, turma, a área de um retângulo, ó, a área de um retângulo vai ser igual a quanto? Vai ser o comprimento dele vezes a sua largura. Como assim? Vamos pedir que o comprimento desse retângulo aqui é de 6 centímetros. E que a largura dele é de 3 centímetros. Ok? Então, qual vai ser a área deste retângulo? O que eu estou falando de área? Se eu estou falando de área, eu estou querendo saber o quê? Essa parte ocupada, esse espaço aqui de dentro da minha figura, ocupado. Ok? Então, qual vai ser a área desse meu retângulo? Vai ser o comprimento, que é 6, vezes a largura, que é 3. Qual vai ser a área? 6 vezes 3 dá 18. Ok? Mas lembra, se é centímetro, então coloca o quê? Centímetro. Mas como é área, é centímetro quadrado. Tempo for área vai ser o quê? Quadrado. Se for centímetro, centímetro quadrado. Metro, metro quadrado. Decímetro, decímetro quadrado. Então vai ser o quê? 18 centímetros quadrados. Essa é a área do meu retângulo. Simples, né? A área do retângulo, comprimento vezes largura. A do quadrado é mais simples ainda. Ó, lembra, como é que é o quadrado? O quadrado, todos os seus lados são iguais. Então, tem um lado, 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 lado. Qual vai ser a área do quadrado, de um quadradinho? Simples, vai ser lado, que é o L, vezes o lado. Ok? Vamos lá. Exemplo, isso aqui é um quadrado, vamos fingir que o lado dele mede 4 decímetros. Então, se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, aqui mede 4 decímetros, aqui mede 4, aqui mede 4 e aqui mede 4. Então, qual vai ser a área desse quadrado? É lado vezes lado. Então, o teu lado mede quanto? 4 decímetros vezes o outro lado qualquer, que também mede 4 decímetros. Então, qual vai ser a área? 4 vezes 4, 16. Não está em decímetro? Coloca o decímetro. E, professor, é área, então é decímetro o quê? Decímetro quadrado. Então, pronto. Essa é a área do meu quadrado. O que é a área? É esse espaço aqui de dentro, ocupado pela minha figura. Tudo bem? Isso que seria a área. Tudo bem? Agora vamos para paralelogramos. Caramba, professor, o que é paralelogramo? Que nome feio. Vou dar aqui para vocês. Desenho aqui. Vai ficar meio feio, mas vamos lá. Um paralelogramo tem uma base. Tem a altura. Vou botar H, ok? É simples fazer a área do paralelogramo por conta de quê? Visualizando aqui o paralelogramo, isso acontece o quê? Tá vendo aqui? O paralelogramo é meio tortinho. O que é um paralelogramo? Uma figura formada por pares de retas paralelas. Então, ó, essa reta é paralela a essa e essa reta é paralela a essa. Lembra? Paralelo é o quê? Manter a mesma distância uma entre a outra do começo ao fim. Então, o paralelogramo é formado por dois pares de retas paralelas. Ó. Paralelos, paralelos. Ok? Mas, professor, qual vai ser a área de um paralelogramo? Bem simples. Como é que chegamos na área de um paralelogramo? Tá vendo aqui, olha? Aqui é a minha altura. Então eu quero saber essa área total aqui. O que você faz? Eles analisaram que se você pegar isso aqui, ó, fazer um pontilhado, ó, lembra, a figura é isso aqui. Estou fazendo outro pontilhado, ó. Se você prolongar aqui, ó. Tá vendo esse espaço aqui em branco, circulado pelo pontilhado aqui, ó? Não parece um triângulo? Este triângulo daqui, olha, que eu rabisquei, ele cabe perfeitamente neste lado aqui. Então, esse paralelogramo, você vai fazer o quê? Essa partezinha aqui, olha, se você pegar essa partezinha e jogar para cá, vai ficar aqui, vai virar um
retângulo. Por isso que a área do paralelogramo vai ser quem? Vai ser a base vezes a altura, ok? Bem simples, vamos fazer aqui essa base. Ah, minha base mede, vamos lá, dar um exemplo, 5 centímetros. E a minha altura mede 6 centímetros. Qual vai ser a área? Simples, base, que é 5 centímetros, vezes a altura, que é 6 centímetros. 5 vezes 6, 30. Lembra, tá a notação o quê? Centímetro, não tá? Se é centímetro e a área é o quê? Centímetro quadrado, ok? Tranquilo, turma? Então perceba o quê? A área do paralelogramo e do retângulo é a mesma, base vezes altura. Ou comprimento vezes largura, que dá no mesmo. Ok, turma? E agora também, vamos lá para a área dos triângulos. Ok? O que é interessante observar dos triângulos? Que é um triângulo, ok? Tudo bem? Ó, o triângulo, ele tem uma base e tem uma altura, ok? Mas, professor, qual vai ser a área do triângulo? A dica para vocês é o quê? Tá vendo aqui esse triângulo? Se eu continuar e fizer isso aqui, olha. O que isso aqui lembra para vocês, turma? Esquecendo essa altura aqui, olha. Não lembra isso aqui, turma? Que é o quê? Um paralelogramo. Mas perceba que o triângulo, ele é a metade de um paralelogramo. Tá vendo aqui, olha? Ele é a metade de um paralelogramo. Ó, se a área do paralelogramo é base vezes altura, e o triângulo é a metade de um paralelogramo, qual vai ser a área do triângulo? Vai ser base vezes altura. Qual é a metade? Você faz o quê? Como que achar a metade? Não divide por 2? Então, qual vai ser a área do triângulo? Vai ser base vezes altura dividido por 2. Ok? Vamos fingir que a base desse nosso triângulo mede 3 centímetros e que a nossa altura mede 4 centímetros. Ok? Como eu calculo essa área? Área. Vou pegar minha base mede quanto? 3 centímetros. Vezes a altura. A altura desse triângulo mede quanto? 4 centímetros. Vou pegar tudo isso e dividir por 2. Primeiro eu faço quem? 3 vezes 4. 3 vezes 4 é quanto, turma? 3 vezes 4 vai dar 12. Então ficou 12 sobre 2. Então é 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Se está em centímetro e a área, é centímetro o quê? Quadrado. Centímetros quadrados. Ok? Vamos dar continuidade à parte de geometria? Vamos falar sobre uma coisa importante, que é quem? Que é a nossa circunferência. Ok? Eu não sou muito bom desenhando circunferência, né? Mas finge que é uma circunferência. Tá melhorada, tá muito feia essa, Jesus. Tá. Finge, turma, que isso aqui é uma circunferência perfeita, ok? Vamos falar em relação aos elementos da circunferência, ok? Primeiramente, esse O aqui é quem? Ele é o centro da minha circunferência. É o meio certinho, tudo bem? Da circunferência. Nós temos aonde? A região interna da minha circunferência, que é essa parte aqui de dentro da minha bola, da minha circunferência. A minha circunferência em si é esse contorno aqui. Tá vendo essa linha que envolve? Tá vendo essa linha preta aqui, que é a circunferência, que forma a circunferência? Essa linha em volta é em si a minha circunferência. Essa parte de dentro aqui é a parte interna da minha circunferência, a região interna da circunferência. Vamos falar primeiramente dos elementos mais importantes de uma circunferência. Primeiro elemento, raio. O que é o raio, turma? É a distância do centro da minha circunferência a qualquer... Deixa eu botar o meu centro mais para cá. É a distância do centro da minha circunferência a qualquer outro ponto da minha circunferência. Seja ele estando aqui, seja ele estando aqui, seja ele estando aqui,
Não importa, a distância do meu centro da circunferência a qualquer extremidade, a qualquer parte aqui da minha circunferência, dessa minha linhazinha aqui, é chamado o quê? Chamado do meu raio, ok? De outra coisa muito importante, vamos falar sobre outro conceito também que é muito importante, que é a corda. O que é a corda? Ó, vou botar o raio, vou botar exemplo OA. O segmento de reta de OA. Começa do O e vai até o A. Corda. Turma, quando eu falo corda, você imagina o quê? Um pedacinho de corda, né? Uma linhazinha, não lembra? Exatamente. Mas qual a diferença de uma corda aqui numa circunferência? O que é a corda? É a distância, ó, entre um ponto da circunferência para o outro. Tá vendo aqui, olha? Se eu ligar aqui, eu formo o quê? Um segmento de reta, forma uma linha, forma uma corda. Então, vou botar aqui exemplo B e C. Então, ó, o B e C é uma corda. Exemplo de outra corda, se eu pegasse esse meu ponto C e fosse exemplo até o A. Ó, o CA é outra corda, ok? Então, o que é corda? É só você fazer o quê? Ligar dois pontos da minha circunferência. Lembra? É só nessa parte circular. Essa parte aqui em volta, tudo bem? Não na parte de dentro. Porque a circunferência em si é esse contorno. Tudo bem? Beleza, professor. Isso é corda. Tem mais algum conceito importante? Sim, o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma corda, é uma linha que liga o quê? Dois pontos numa circunferência. Só que acontece o quê? Essa corda, para virar diâmetro, ela tem que fazer o quê? Ela tem que passar no centro da minha circunferência. O diâmetro aqui seria quem? CD. É a corda que vem de C até D. Como ela passa no centro da minha circunferência, ela é quem? É o diâmetro, ok? E outra coisa importante, perceba, o raio, né, a distância do centro da circunferência até um ponto, ó. Centro da circunferência até um ponto. Centro da circunferência até um ponto. Temos o quê? Que o diâmetro é igual a quem? 2 vezes o valor do raio, ok? Porque, olha, não é uma corda que vem de dois pontos, ligando dois pontos, só que ela passa no centro. Lembra, isso aqui não é um raio? Isso aqui não é um raio? Então, a distância de C até D é um diâmetro, que é 2 vezes o raio, ok? Lembra, diâmetro é uma corda, ó, que liga dois pontos na circunferência, onde ela passa no centro da circunferência. Tudo bem? Raio é o quê? Distância do centro da circunferência até alguma extremidade, até algum ponto na extremidade da minha circunferência. Tudo bem? Tranquilo, turma? Isso são os conceitos que são mais importantes para se trabalhar. Igual exemplo, se eu falar, o professor, se meu raio fosse, exemplo, 5 centímetros, quem seria o meu diâmetro? Diâmetro, né? 2 vezes. Ó, se meu raio fosse 5 centímetros, quem seria o diâmetro? Diâmetro, né? 2 vezes o raio. Se o raio é 5, o diâmetro é quem? 2 vezes 5, que é 10 centímetros. Ok? E assim por diante. Tranquilo, turma? Outro conceito importante da circunferência, já apaguei ali o circunferência, mas vamos continuar falando ainda da circunferência, é o quê? É quem? É o número π. Π é aproximadamente quem? 3,14. O que é o π? O π é um número, é uma constante que foi feita, de certa forma, para você trabalhar, para se aproximar com a questão, quando você fala a questão de comprimento e circunferência, quando a gente tenta falar em relação à área da circunferência. Porque a área da circunferência é uma coisa muito precisa, e o comprimento dela também não é tão preciso assim, entendeu? Então foi inventado quem? O número π, que é aproximadamente 3,14. Como é que funciona o π? Como é que eles acharam o π, esse valor de π? O π é quem? Ele é a divisão, é o quociente em relação ao quê? Ao comprimento da circunferência, dividido pelo quê? Pelo seu diâmetro. Professor, como assim? Olha, vamos lá. Aqui é o centro da minha circunferência. Tudo bem? Ah, professor, eu quero achar π. Eu posso fazer isso alguma coisa no meu dia a dia? Sim. Se você pegar, exemplo, uma latinha de ervilha ou de milho, que tem a base circular. Se fizer o quê? Se pegar, exemplo, comprimento da circunferência. O que é comprimento da circunferência, professor? É você medir
todo esse contorno aqui da minha circunferência. Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar uma fita métrica e medir o comprimento da minha circunferência de qualquer elemento e dividir pelo quê? Pelo diâmetro. O que é diâmetro? Ó, aqui é o centro do seu elemento. O que é o diâmetro? É essa corda que passa daqui, ó. Liga dois pontos e passa no centro da circunferência. Então, tu pegar essa medida aqui, que é o comprimento da circunferência, que é essa parte em volta da circunferência, e dividir pela distância de um ponto a outro que passe pelo centro certinho da circunferência, você vai achar o quê? Um valor aproximado. Você vai achar um valor aproximadamente de π, que é 3,14. Você vai achar 3,13 alguma coisa, ok? Tem até no livro um desafiozinho para você fazer coisas, medir na sua casa algumas coisas relacionadas a isso. Tudo bem? Vamos dar continuidade a essa parte de geometria? Vamos que a parte de geometria é bem importante. Vamos falar sobre qual conceito? Vamos falar sobre o conceito de simetria. Lembra, quando eu falar simetria, lembre que uma coisa simétrica é uma coisa igual. Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo direitinho. Eu tenho diversos tipos de simetria. Vamos falar sobre o primeiro tipo de simetria. É a chamada simetria de reflexão. Lembra, o que é reflexão? Reflexão ou axial. É um tipo de simetria. Turma, se eu falar para você reflexão, você lembra o quê? Lembra de reflexo. Lembra o quê? De espelho. Ok? É o quê? É uma simetria onde acontece o quê? Você dobra duas partes e elas se coincidem. Como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês de simetria. Vou desenhar aqui bonitinho, vamos lá. O triângulo é uma figura que eu posso fazer uma certa simetria. Como assim? Tá vendo esse meu triângulo? Se eu pegasse um espelho e passasse aqui no meio certinho, fiz que é no meio certinho. No meio certinho do meu triângulo, ó, essa parte que eu parti, esse espelho que eu passei aqui, é chamado de eixo. Vou passar um eixo de simetria. Ok? O que é um eixo de simetria? Eixo de simetria é uma linha onde você corta a sua figura, você passa pela sua figura e acontece o quê? Você divide ela em dois pedaços idênticos, iguais. Pessoal, como é que eu vou saber, professor, se aqui é um eixo de simetria, se é igual? Esse lado é igual a esse? Sim, como você comprova? Era a mesma coisa se você pegasse, desenhasse esse seu triângulo no papel e você fizesse o quê? Passasse uma linha no meio certinha e você dobrasse essa figura. Dobrando essa figura aqui, olha, nessa linhazinha, acontece o quê? Vai se coincidir esses dois lados. Os dois lados vão ser o quê? Idênticos, esse lado e outro. É como se tivesse pegado um triângulo e colocasse um espelho, vai refletir o quê? Esse meu pedacinho aqui. Tudo bem? O triângulo é um exemplo de um eixo de simetria que acontece o quê? Que ele tem mais de um eixo de simetria. O triângulo ele possui mais de um eixo de simetria. Por quê, professor? Aqui, olha, se eu cortar um eixo de simetria aqui, esse pedaço fica igual a esse, não fica? E se eu fizer isso aqui, ó? Se eu fizer um pontilhado aqui nessa partezinha aqui, ó, perceba o quê? Esse pedaço vai ficar igual a esse, não vai? Então aqui é outro eixo de simetria, ó. Mais um eixo de simetria, tudo bem? Pode chamar essa simetria, vamos botar E, o eixo F. Outro exemplo, aqui ó, eu tenho outro eixo de simetria. Por quê? Essa linha que passa aqui, eu vou botar um eixo de simetria G, tudo bem? Ó, essa linha, se eu cortar meu triângulo nessa direção aqui, este lado do triângulo fica igual a esse. Então perceba, turma, um triângulo, quantos eixos de simetria eu tenho? Eu tenho 3 eixos de simetria. O que é eixo de simetria? É uma linha que eu consigo cortar minha figura e eu divido ela em duas partes iguais. Eu tenho figuras, exemplo, que ela possui, exemplo, apenas um eixo de simetria. Como assim? Vou só dar um exemplo. O exemplo é uma seta. Ok? Concorda comigo? Se eu pegar uma seta e passar um eixo aqui no meio, cortando minha seta na metade certinha, aqui no meio, eixo, vou botar um eixo F. Não precisa escrever eixo F, tá? Só colocar um Fzinho. Turma, isso aqui é um eixo de simetria? Sim, turma, por quê? Essa parte de baixo da minha figura, da minha setinha, é igual a de cima. Se eu dobrar essa parte aqui para cima, não vai coincidir com a figura? Sim, então isso aqui é um eixo de simetria. Então essa figura aqui vai ser simétrica, esse lado vai ser igual a esse. Então aqui é um eixo de simetria. Mas pensa comigo,
Se eu cortar um eixo aqui, ó, passar uma linha aqui, vai ser um eixo de simetria? Não, por quê? Este lado é totalmente diferente desse, ok? O mesmo acontece se eu fosse cortar, exemplo, assim, ó. Pegasse um eixo e cortasse a figura assim. Esse pedaço da minha figura é igual a esse outro? Não. Só vai ser eixo de simetria se eu cortar a minha figura e ela partir em duas partes iguais. Eu posso ter, turma, um eixo de simetria que passa numa figura e parte em duas partes iguais. Eu também posso ter o quê? Eu posso ter um eixo de simetria, não simetria em relação a uma figura. Eu posso ter uma relação entre duas figuras. Como assim? Eu posso ter um exemplo. Um eixo de simetria é... Isso aqui é um eixo E. É um eixo de simetria, tudo bem? Eu posso ter um eixo de simetria fazendo o quê? Dividindo duas figuras simétricas. Como assim? Eu posso ter assim, esse caso aqui, ó. Nossa, tá horrível, mas o pessoal usa a imaginação. Fiz que tá bonitinho, que tá igualzinho as figuras, tudo bem? Turma, esse aqui é um exemplo onde eu tenho o quê? Um eixo de simetria, onde o quê? Eu separo duas figuras simétricas. Ó. Essa figura é simétrica a essa. Por quê, turma? Perceba, é como se esse eixo de simetria fosse um espelho. Como se essa setinha estivesse se olhando no espelho. Como se tivesse esse caso aqui, ó. Como se tivesse um homem, uma pessoa, olhando no espelho. Ele ia ver quem? Ele ia ver ele mesmo, a mesma seta. Ó. Aqui é meu espelho. Se essa pontinha, se esse pedacinho da minha seta está muito próxima do espelho, o reflexo também vai estar bem próximo. Se a parte de trás está um pouco distante do espelho, a parte de trás do meu reflexo também vai estar. Então isso aqui é uma simetria de reflexão. É o reflexo da minha figura. Ok? Eu também posso ter aquele caso de partir uma figura em eixos simétricos, em partes iguais. Tudo bem? Nós temos também outro tipo de simetria, que é a simetria de rotação. O que seria a simetria de rotação? Vou dar um exemplo aqui. Como se eu tivesse, acho que é esse, um balãozinho. Aqui tem um balão. O próprio nome diz, ó, simetria de rotação. Vai acontecer o quê? Eu vou ter que girar uma figura em torno de um eixo, de um centro aqui. Ok? Um ponto aqui. Tá vendo aqui um ponto no centro? Por que é importante ter um ponto no centro? Porque para ser simétrico, para ter simetria de rotação, é a mesma coisa fazer assim. Ó. Tá vendo essa figura? Um exemplo de uma simetria de rotação é esse resultado aqui. Ó. Este é um... Aqui, essa figura é simétrica a essa por uma simetria de rotação. Por quê? Esta figura é o resultado dessa fazendo uma rotação o quê? De 90 graus. Ó, rodando 90 graus para o sentido horário, vai acontecer o quê? Ó? Essa figura vai ficar como? Ela vai ficar... Nossa, tá horrível, mas usa imaginação. Ela vai ficar como? Assim. Então, essa figura, ela é o quê? Ela é uma simetria de rotação dessa, com uma rotação de 90 graus no sentido horário. É como se eu pegasse essa minha figura e fizesse uma rotação, um movimento de 90 graus, um movimento de 90 graus para a direita, ó, sentido horário. Eu também posso ter aqui outro exemplo, a figura assim, ó. Isso aqui, olha, é uma simetria de rotação como essa, com uma rotação de 180 graus no sentido horário, ou anti-horário. Por quê? Se eu pegar essa figura e rodar 180 graus, o que é 180 graus? É meia volta, ó, faz isso aqui, ó. E parar aqui. Vai acontecer o quê? A minha figura vai ficar como? Ela vai ficar assim, ó. Então ela rodou 180 graus no sentido horário. Aqui, ó, 180 graus. Esse movimento todo aqui. Então isso aqui é o quê? Uma simetria de rotação dessa figura de 180 graus no sentido horário. Ok? Eu também posso fazer uma rotação para o sentido anti-horário. Exemplo, se eu pegasse essa figura rodando 90 graus no sentido anti-horário, eu ia vir para cá. Ia virar essa. Ok? Tranquilo? Então essa é a simetria de rotação. É você pegar uma figura e girar ela em algum sentido, horário ou anti-horário.
Ok? Só vai mudar a posição dela, tá vendo aqui, ó? A posição dela, como é que tá ficando? Tranquilo? Essa é a simetria de rotação. E agora vamos para a simetria de translação. Ó, a simetria de translação é a de locar uma figura por uma certa distância, segundo uma direção ou sentido. Como assim? Exemplo, simetria de translação. Perdão. Mesmo triângulo, eu tenho um triângulo aqui, ok? O que seria uma simetria de translação? É eu pegar, exemplo, essa minha figura e, exemplo, tem uma posição dela, ela está aqui. Pegar ela, fazer uma simetria de translação, transladar ela para cá. Como assim? Ah, fiz aqui tem questão de unidades, ó, aqui tem espacinhos para pular. Ó, aqui eu tenho ó, uma unidade, 2, 3. Então fiz uma translação de 3 unidades para a direita. É o quê? É a mesma coisa se eu pegasse, exemplo, minha figura aqui, tá vendo aqui? Fiz que o meu apagador é essa figura. O que é translação? Você pegar essa figura e fazer isso aqui, ó. Transladar. Você sair do quadro. A figura ela vai sair do quadro, ó. Tá vendo aqui? Ó? Ela não vai rodar assim. Ela vai transladar, ela vai, ó, para esse movimento. Tá vendo aqui, ó? Ela vai transladar, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela vai rodar entre o eixo dela, por isso aqui, ó. Vai transladar. Ok? Então, essa é o que? É simetria de translação. Então, ele tem o sentido o quê? Vai na horizontal para a direita. Ou ela poderia ir para a vertical para cima. Exemplo, a minha figura estaria aqui, ela viesse para cá. Ou sei lá, viesse para baixo. Translação para baixo. Na vertical. Ok? Essa figura aqui viria para cá, ok? Essa é uma sensação de parece que só pegou a figura e fez isso aqui, ó, só mexeu com ela, pegou, tirou ela e colocou aqui. Ela não fez isso, ela transladou. Ela estava aqui e fez isso aqui, ó, esse movimento de translação. Tudo bem, turma? Tranquilo? Então essa aqui é a simetria de translação. Eu também posso ter simetria aonde? No plano cartesiano. Acho que eu vou passar essa simetria do plano cartesiano na próxima videoaula, tudo bem, turma? Até a próxima videoaula.